Alô, amigos, diretamente do veículo automotor, indo para casa. Hoje eu não fiz o vídeo do estádio não, porque tava muito tarde e tava um pouco enroscado de fazer por lá. Então estou fazendo por aqui. A gente vai falar rapidamente das coisas do jogo de hoje. São Paulo 2, Tigre 0, jogo pela Copa Sul-Americana, última partida da primeira fase. São Paulo líder do grupo, que garante a classificação direta, porque, para quem não lembra, agora na Copa Sul-Americana os dois primeiros têm chance de passar, porém o primeiro passa direto de fase e o segundo colocado tem que disputar um mata-mata com um dos terceiros colocados que vem da Copa Libertadores da América. E joga uma ida e volta para ver se passa para a próxima fase. Ainda bem que o São Paulo fugiu disso. A campanha do São Paulo na Sul-Americana foi muito competente. Só para você ter uma ideia, são 13 gols marcados e nenhum sofrido, né? Nesse sentido foi uma grande campanha. O São Paulo só empatou uma única vez com o Tolima fora de casa e ganhou todos os outros jogos. Então são 5 vitórias e 1 empate. São 16 pontos, a mesma pontuação do ano passado, inclusive. E o São Paulo passa com vantagem, então, nessa primeira fase para as decisões que vierem nas próximas fases da Copa Sul-Americana. O jogo de hoje é duro de analisar como jogo em si, só pensando em bom futebol, boa apresentação e tal, porque ele naturalmente era um jogo que pediria menos do que isso, né? Ele naturalmente é um jogo que a equipe ia encarar como uma coisa um pouco mais, entre aspas, sem responsabilidade, porque o time já está classificado, porque tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro no sábado, porque depois tem Copa do Brasil contra o Palmeiras, então tem outros objetivos mais difíceis para se preocupar, e não é nem desprezo pela Sul-Americana. O São Paulo já estava praticamente classificado, só tinha que confirmar a vaga. Agora, o primeiro tempo, por exemplo, foi uma coisa patética, né? Porque você não precisa arrebentar de jogar bola, mas você não precisa se esforçar para jogar mal. e mais, você não precisa se esforçar para não fazer gol num time tão fraco como o Tigre, jogando com um a menos desde os 20 do primeiro tempo, quando o Leiza foi expulso, depois de ter entrado no meio do Pablo Maia e, pelo que se sabe até agora, ter tirado o jogador do São Paulo, pelo menos dos próximos jogos. Foi uma falta feia que mereceu o vermelho direto. Acho que a própria consequência comprova isso, né? O fato do Pablo Maia ter saído do estádio, ter ido fazer uma ressonância e radiografia. Não se sabe exatamente o que ele tem agora. Tem muita especulação sobre ter fraturado o tornozelo, ter uma contusão de luxação no tornozelo, alguma coisa assim. No joelho não sabe, mas não tem, pelo menos até aqui, até a gravação desse vídeo, a informação do Departamento Médico de São Paulo, que é uma entidade fantasma, ainda não tinha sido confirmada. E mesmo com um a mais, o São Paulo teve muita dificuldade para chegar. Não digo para chegar até chegou, mas para concluir no gol do time do Tigre. Tanto é que no segundo tempo, Dorival volta com o Caleri e logo depois de algum tempo põe também o Juan na equipe, mantém o Luciano, põe o Wellington Rato junto com o Caleri. Quer dizer, ele meio que monta o time titular dele ali para que o São Paulo pudesse efetivamente ganhar. E pelo que ele já tinha dito em entrevista, ele queria que o São Paulo ganhasse mesmo. Ele não queria correr o risco de ser o segundo colocado e ter que disputar um mata-mata a mais. E colocou alguns jogadores no risco. O Caleri, por exemplo, sentiu dores ao longo da partida, mancou durante um período do jogo, vai ser avaliado. Se ficar fora contra o Fluminense é complicado, mas se ficar fora contra o Palmeiras é complicado também. E são problemas que o São Paulo acabou arrumando. Só que melhorou, claro, o rendimento da equipe. O Rodriguinho também entrou muito bem. Aliás, eu acho que o Rodriguinho entrou muito bem. O Rato entrou bem, mas ele alternou bons momentos com boas puxadas de bola, com momentos em que ele quis resolver o jogo sozinho e foi muito mal, né? Saíram David, que no primeiro tempo foi mal pra caramba, e o Marcos Paulo, que é o seguinte, né? Marcos Paulo é uma discussão à parte, né, cara? O Marcos Paulo é um jogador, eu já defendi aqui, já fiquei bravo,
Acho que a qualidade técnica que ele tem que ser aproveitada, mas ele não pode ficar só na firula o jogo inteiro, que foi o que aconteceu no primeiro tempo, que ele gosta de passar o pé na bola, tentar um drible aqui e ali. É bonito de ver, mas tem que ter efetividade. E não teve, então ele acabou saindo. E o São Paulo acabou construindo os seus 2 gols exatamente pelo lado direito, onde o Rato estava, mas onde também o Rodriguinho acabava se infiltrando quando o Rato caía para o meio. E foi numa jogada que primeiro foi lá do lado esquerdo com o Caio Paulista, depois cruzou o campo todo até o lado direito com o Rodriguinho por lá, que ele conseguiu entrar na área, botou a bola por baixo e o Juan entrou batendo meio mascado lá. O jogo foi esquisito em termos de gols hoje, porque foram os gols meio difíceis de ver, né? A bola entra mascada, pingando, então São Paulo marcou 1-0, depois de já ter tido 2 gols anulados na partida, né? Um do Luciano impedido, bem anulado, e um do Rodriguinho, cuja bola bateu no braço do Caleri. Na posição que eu estava no estádio não deu para ver esse lance direito, muita gente não entendeu por que o gol estava sendo analisado no VAR, mas depois a gente teve acesso lá a vídeo, deu para ver, porque estava do outro lado, quase no mesmo nível do campo, enfim. E aí no gol do Juan estava tudo certo. E depois, mais à frente, o São Paulo já ficou mais tranquilo no jogo, sobrou um contra-ataque ali, a bola caiu para o Rato, que foi lá e finalmente fez um gol. Ele tentou pelo menos umas 4 vezes, 2 delas bizonhamente, né? E aí uma delas ele tinha que acertar, acabou acertando. 2-0, agora aos prejuízos. Prejuízos é ver o que aconteceu com o Pablo Maia. Eu não concordo com as críticas que eu li na internet de que não podia colocar e tal. Eu acho que o treinador é dono dessa possibilidade. E ali, claramente, o Dorival quis experimentar uma formação com o Pablo Maia, Neves e Mendes, para usar essa formação, talvez contra o Fluminense sem o Nestor, que além de ter tomado... Ele tomou o cartão, mas não era o terceiro, né? Mas ele pode ficar de fora também. E para o jogo contra o Palmeiras, uma vez que ele não tem o Michel Araújo. E o Michel Araújo estava jogando no lugar do Nestor já, praticamente como titular. Então é uma segunda testagem para ver como é que pode montar o time ali com esses 3 jogadores. Por isso que ele colocou o Pablo Maia. Eu também questionei isso, mas não acho que ele colocou para fazer graça. Agora, infelizmente, pode ter perdido o jogador. E o Caleri precisa ver, pode não ser nada, mas é preocupante quando a gente olha. O departamento médico do São Paulo continua não informando ninguém sobre nada. Hoje, depois de muito tempo, eu li a informação de que o Wellington estava já treinando com bola no campo, mas a gente sempre tem que olhar isso com o pé atrás. Outros jogadores ainda estão naquela transição gigantesca que nunca termina, né? E a gente provavelmente vai ficar alguns dias aí sem saber o que aconteceu com o Pablo Maia, porque esse é o estilo do departamento médico do São Paulo, e vai ficar uns dias sem saber se o Caleri vai estar apto para jogar no fim de semana e para jogar no meio da semana que vem também. Quanto ao jogo, que foi muito mediano por parte do São Paulo, eu tiro um primeiro tempo ruim, mas coloco aí um segundo tempo bom. Fundamental a atuação do Gabriel Neves, o melhor em campo, um jogador muito lúcido, que arriscou algumas atuações, algumas ações como se fosse um meia de antigamente, sabe? Aquela bola comprida de lado. Ele só não acerta tanto na vertical, apesar de ter tentado algumas delas terem ido, mas bolas que ele fez viradas ali do meio para o lado esquerdo, do meio para o lado direito, com muita categoria, com muita qualidade. Ele foi o jogador de São Paulo que antes de estar 1-0 mais levou perigo, porque ele construía jogadas que chegavam a ser perigosas, só que quem recebia lá na frente muitas vezes não conseguia terminar a jogada com qualidade. E é um jogador para ser cada vez melhor observado, inclusive, se eu fosse o Dorival, nessa função mais de armador mesmo. Acho que ele entrega mais do que entrega o Nestor. Acho que ele entrega diferente do que entrega o Araújo. E pode ser cada vez mais observado nessa função. Esse cara pode acabar virando, não um meia do passado, aquele 10, porque isso não existe mais, não caia nessa conversa, mas um jogador de armação de jogada que tem profundidade no passe, que é uma coisa que é muito importante você ter para poder, por exemplo, tentar quebrar a linha, e ao mesmo tempo o passe rasteiro, que ele também trabalha bastante, tem muita qualidade, e com um posicionamento mais à frente, ele poder chegar mais vezes no gol e bater no gol. Como ele tem muita qualidade na batida de bola, ele pode ser um cara que pode vir a surpreender no futuro, mas claro, isso vai caber
ao Dorival. Sábado, Fluminense, a gente vai ficar de olho, vou estar no Morumbi também. Depois tem Palmeiras pela Copa do Brasil, depois o Red Bull Bragantino e depois a volta com o Palmeiras. A vida do São Paulo não é fácil. Será que acabou a maldição hoje contra o Tigre? Cara, se tiver acabado, tá tudo certo. Pra jogar desse jeito aí, só se São Paulo se poupou no primeiro tempo pra jogar bem o segundo, né? Já que não teve segundo tempo aquela vez. Mas enfim, tá feito o resultado. A gente vai saber até o fim do ano se a maldição acabou ou não. Valeu, gente, até mais.